aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E eu sei, esse é um dos vídeos mais esperados aqui do canal. Hoje eu vou te contar como é que foi o meu primeiro dia no Exército Brasileiro, como é que foi o meu primeiro dia na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Bom, antes de começar esse vídeo já vou ser bem direto. Eu sei que vocês curtem esses vídeos, inclusive tem aqui uma playlist no canal com esses vídeos da minha vida militar. Eu contei várias coisas e tenho muita coisa pra contar pra vocês, muito material muito rico de vários vídeos que eu gravei ao longo desse tempo. Porém, você não me ajuda a te ajudar, rapaz. Se você não for agora, der o like nesse vídeo e se inscrever no canal, eu não vou soltar os próximos vídeos. Então apoia aí se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer saber como é que funciona a formação do oficial combatente do Exército Brasileiro, vai aí embaixo, deixa o like nesse vídeo e deixa aí no comentário qual é o próximo vídeo que você quer sobre esse assunto aqui no canal. Então você quer um vídeo contando como é que é a entrada dos portões, como é que é o dia de apresentação na AMAN, como é que é a CIESP de montanha, fala qualquer assunto dentro aí dessa formação militar que eu vou trazer aqui pra vocês, então deixa aí nos comentários, beleza? Deixa o like no vídeo antes de começar, se inscreve no canal e deixa nos comentários qual vídeo vocês querem aqui. Agora, bora pro vídeo. Bom, vamos contextualizar aqui. O concurso da SpaceX é da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica lá em Campinas. E como é que funciona esse concurso? Você passa no exame intelectual e vai fazer as próximas etapas na própria adaptação. Diferente de todos os outros concursos militares que você pega, faz a prova, depois faz a inspeção de saúde, depois faz o TAF, faz tudo. E depois se apresenta para adaptação lá na instituição militar. Na SpaceX é diferente. A adaptação engloba as outras etapas do concurso. Então pode acontecer de um civil, de um candidato, se apresentar na SpaceX, começar a adaptação, ser reprovado nas outras etapas e ter que voltar para casa. Então vamos lá, eu já mostrei aqui pra vocês, né, eu postei um vídeo falando como é que foi eu me apresentando na SpaceX. Nesse vídeo vocês acompanharam os dias anteriores da apresentação e o momento exato da apresentação. Então eu me despedindo da minha família e entrando, e a partir dali vocês não sabem o que aconteceu. Eu passei pelos portões ali, pelo portão da preparatória, da escola preparatória, e vocês não sabem mais o que aconteceu depois dali. Então nesse vídeo eu vou me ater a contar o que aconteceu depois. Vamos só contextualizar um pouco. Esse vídeo, né, que eu mostrei pra vocês, eu mostrei ali os dias anteriores, eu conheci um pouco a cidade de Campinas, que é bem comum do candidato fazer logo que ele chega ali, conheci a cidade e me apresentei lá em janeiro, dia 25 de janeiro de 2023, me apresentei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E tem vários candidatos ali, quando a gente vai se apresentar, a gente vai com essa roupa aí, ó, a gente vai de cotonete, que a gente chama, que é uma calça jeans, tênis preto e camiseta branca. Então a gente se apresenta dessa forma na Escola Preparatória. No geral, o pessoal já vai com o cabelo relativamente baixo, não precisa raspar o cabelo, mas não é o caso também você ir com o cabelo muito grande, porque logo menos você já vai cortar. Então é o caso você ir com o cabelo normal assim, baixo, não precisa já cortar no padrão, mas corta de um jeito que não fique tão exagerado assim, que não olhem pra você e te identifiquem direto pelo cabelo, porque a adaptação é um momento de um pouco de pressão ali. Se você for identificado assim facilmente, pode ser que você tome uma pressãozinha à toa a mais. Nada demais, nada que não vá passar em alguns dias, mas só pra você saber, já vá com o cabelo razoavelmente cortado. Beleza. Cheguei lá, a gente se apresenta lá de cotonete, entra na SpaceX, passa pelo portão, e a partir do momento que a gente passa pelo portão, a gente não tem mais contato com os nossos familiares. Então a gente leva todo o material, todo o enxoval que a gente monta. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo eu contando como é que é o enxoval da SpaceX, como é que era o meu enxoval, comentem aí que eu posto um vídeo falando como é que é o enxoval, beleza? Então você leva o enxoval, que são suas malas com todas as suas coisas. Então você tem que levar camiseta branca, calça jeans, tênis preto, regata branca para fazer TFM antes de virar aluno e depois bordar o seu nome nas regatas. Então você tem várias coisas que você tem que levar lá para a SpaceX, pro enxoval, são coisas obrigatórias que você necessariamente tem que ter. Passou pelo portão ali, entrou na SpaceX, você vai indo em direção ali à guarda, né? Ali o PA é o portão ali das armas que a gente fala, que é o portão inicial da SpaceX. Até ali os pais podem ir. A partir dali eles não podem andar mais pra frente, não podem ingressar mesmo na SpaceX junto com o candidato. A partir dali você tá sozinho, é você e você mesmo. Então você vai indo em direção ali à guarda, onde fica ali o pessoal que tá de serviço, os soldados estão de serviço, você vai indo em direção lá, e nesse caminho tem uma placa muito famosa da escola preparatória, que é muito tradicional que os candidatos tirem uma foto lá com cara de brabão, o cara mais bizonho do mundo tira a foto lá com cara de brabão assim, do lado da placa que tá falando, né, onde tudo começa, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde tudo começa, foto clássica aí que todo candidato tem.
Então tira uma foto lá, tem um fotógrafo tirando uma foto lá também, você tira uma com o celular ali pra você ter guardado, aí você vai realmente começar a adaptação. Como é que funciona? Você chega lá no corpo da guarda ali, tem vários oficiais sentados lá, os tenentes, comandantes de pelotão de cada companhia, eles estão sentados lá em uma mesinha e você vai sacar o seu documento, vai pegar seu documento, vai entrar numa fila e vai ficar esperando. Então você fica lá esperando, quando chega a sua vez ele vai fazer umas perguntas, então vai pedir o seu documento, obviamente vai conferir se você está na relação lá mesmo, se você realmente foi apto no concurso, se você realmente foi chamado para fazer as próximas etapas, então ele vai analisar isso. Tem alguns militares, né, alguns candidatos no caso, não são nem militares ainda, alguns candidatos que eles se apresentam no primeiro dia e outros candidatos se apresentam no segundo dia, né? O primeiro dia são os candidatos que passaram dentro do número de vagas. Então, por exemplo, amplo masculino, na minha época, eram 320 vagas. Esses 320 primeiros se apresentam no primeiro dia. Aí até o 500 e pouco, no segundo dia, é que se apresentam, que são os chamados majorados. E nos outros dias, se for abrindo vaga, vão chamando mais e mais majorados que a lista vai rodando. Então eu me apresentei no primeiro dia porque eu fui o 27 do concurso, estava classificado dentro do número de vagas. Então, ele vai conferir se você tá no dia certo e tal, vai conferir ali e vai fazer algumas perguntas pra você. Então são várias perguntas assim de âmbito geral, de onde você é, seu nome, pergunta várias coisas. Uma pergunta específica que eu lembro, eles me perguntaram se eu era atleta de algum esporte e, no caso, né, se o esporte tivesse ali nos esportes que tem na SpaceX, eles já anotavam para futuramente você poder ingressar naquele esporte, naquela equipe dentro da escola preparatória. No começo do ano mesmo na SpaceX tem uma competição, né, que chamou Limesco, que é entre as companhias da SpaceX, então eles já vão vendo quem é de cada esporte para esse cara poder competir no esporte. Se quiserem um vídeo disso, comenta aí também, que futuramente eu falo sobre o Limesco, beleza? Então ele fez várias perguntas, fez um questionáriozinho. O clima tava tranquilo, nada de ninguém xingando ninguém gritando com ninguém, um clima totalmente ameno. Só passou assim pra mim e falou pra eu me direcionar pra um canto assim. Então você entra na SpaceX ali tá a guarda, você passa por esses militares, esses tenentes estão ali na guarda, você vai virar à direita e na direita tinha um banco com alguns candidatos já sentados e era pra aguardar ali. Então era um banco mais ou menos de espera, o pessoal que já passou por essa triagem inicial ficava ali no banco esperando até juntar um número certo de gente e deslocar para as companhias. Então eu entrei, respondi as perguntas ali, sentei no banco, fiquei esperando. Medo do caramba, não falava com ninguém. Eu tava bem receoso, né? Porque quem acompanhou minha trajetória sabe, eu fazia vídeo pro YouTube na época, já antes de entrar na SpaceX, já fazia vídeo pro YouTube. Meu canal já era grande, já tinha mais de 100 mil inscritos, então já tinha bastante gente. O pessoal lá de dentro já me conhecia, então eu tava com receio de tomar uma carga a mais na adaptação, por conta de ser relativamente famoso nesse nicho de concursos militares. Então eu tava morrendo de medo, tava na minha aqui, posição de esfinge, mão em cima da coxa, olhares altivos e pensamentos não muito nobres, mas tava lá esperando ser chamado. Aí depois que juntou uma galera, uns 10 candidatos ali, eles encaminharam os candidatos para suas respectivas companhias. Então separou, né, em primeira, segunda e terceira companhia. Na SpaceX são 3 companhias. Só pra você entender como é que funciona o organograma ali, mais ou menos, da estruturação na escola preparatória, depois na AMAN é muito parecido. São 3 companhias. O corpo de alunos, então todos os alunos que formam a turma ali, são uns 440 mais ou menos, eles são divididos em 3 companhias. Primeira, segunda e terceira. É a Águia, Leões e a Pantera. Eu fui designado para a terceira companhia de alunos. Então eles separaram ali primeira, segunda e terceira companhia e levaram cada um para suas companhias. Então eu tava no pessoal da terceira companhia, melhor companhia da escola preparatória, a mais pau e a melhor, só isso que eu tenho a dizer. Então, terceira companhia, separaram o pessoal da terceira, foi levar lá para a terceira companhia. Então, o pessoal da primeira é a primeira companhia a chegar, eles foram para a primeira, o pessoal da segunda foi para a segunda, o pessoal da terceira foi para a terceira companhia. Chegando lá na terceira companhia, tinha um sargento esperando. Esse sargento, ele deu um papelzinho na nossa mão que estava escrito basicamente qual que era o nosso pelotão, terceira companhia, eu no meu caso, 14º pelotão, qual que era o nosso pelotão e nossa companhia basicamente, e o nosso nome completo, era um cartãozinho assim, um papelzinho escrito isso, companhia, pelotão e nome completo, beleza? Aí a gente seguiu ali, adentrando já na ala, no meu caso da terceira companhia de alunos, adentramos a ala e a gente foi em direção às escadas. Como é que funciona lá na SpaceX? No primeiro andar ali da ala, fica as salas dos pelotões, cada pelotão tem uma sala de estudo para futuramente o pessoal do pelotão papirar. Tem ali embaixo também, ali nesse corredor, tem, por exemplo, o PC do capitão, né? Tem o PC dos tenentes, tem ali a sargenteação, esse tipo de coisa, então fica ali também nesse mesmo andar. E do andar de cima fica o alojamento masculino. Então a gente foi direcionado, pegou esse papelzinho e foi direcionado para o alojamento masculino. Nesse momento ainda a gente estava todo mundo com a mala na mão, então você com todas aquelas malas na mão, fazendo esse trâmite aí
administrativo. Então, fomos lá direcionados e lá embaixo da escada estava esperando um subtenente, o Subão, que é o encarregado de material da companhia. Ele estava esperando a gente lá para fazer a divisão de setores e de camas. Como é que funciona na SpaceX? O alojamento, ele é um alojamento para 100 e poucos militares e ele é dividido em setores. Então, cada setor tem 8 militares. 8, nesse caso, candidatos ainda, mas que serão militares. Então, tem 8 pessoas em cada setor. Esses setores, eles são divididos pelos pelotões. Então, são 5 pelotões na SpaceX. Eu caí, por exemplo, no 14º pelotão da terceira companhia. Então, são 5 na terceira companhia. Seria 11º, 12º, 13º, 14º, 15º. Eu caí no 14º pelotão. Esse pelotão, ele é dividido em vários setores dentro desse alojamento. Então, eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá embaixo, o sub, ele virou pra mim e falou assim: ô candidato, a sua cama é o número tal. A cama, no caso, ela tem um número. Então, por exemplo, cama 5I significa que sua cama é a 5 inferior, a cama de baixo. 5S seria a 5 superior, a cama de cima, porque são beliches, né? Então, quando eu cheguei lá com as minhas malas lá embaixo, eu não tinha subido pro alojamento ainda, ele falou: ó candidato, sua cama é a 1S, por exemplo. Ele falou um número lá que eu não lembrava qual era depois. Então, ele falou um número e a gente subiu. Aí, quando chegou lá em cima, ele virou pra mim assim e falou: candidato, qual foi o número que eu te falei? Aí eu não lembrava mais, já tinha esquecido, tava nervoso, não lembrava qual número ele falou. Eu carteei o número, falei qualquer número assim. Aí ele me levou lá pro setor e eu fui na cama que eu vi assim. Foi meio assim... Ele não conferiu também, eu falei qualquer coisa, ele aceitou o que eu falei. Então eu dei uma safada ali, podia ter tomado uma toa assim por não lembrar o número. Então lembre o número da cama de vocês. Então eu cheguei lá, ele levou a gente pra cima, perguntou o número da minha cama. Fui designado pra cama. E quando eu cheguei na cama, o beliche assim e o armário do lado já tinha tipo um enxovalzinho em cima da cama. Então lá em cima da cama tinha roupa de cama, travesseiro, tinha um lenço de papel, tinha algumas coisas em cima assim, algumas coisas de aluno já tinha algumas insígnias lá, então tinha meio que um mini enxovalzinho em cima da cama assim, pra você guardar, para que você utilizaria depois. E a primeira cama do alojamento, assim que a gente chegou lá, a primeira cama do alojamento ela já estava arrumada, então era como se fosse um exemplo para todo mundo arrumar a cama igual. Então eu cheguei assim no alojamento, eu olhei, tinha uma cama só do alojamento arrumada no padrão, esticadinha no padrão, e as outras camas todas sem a roupa de cama, com roupa de cama em cima dobrada, que era pra você arrumar a sua própria cama. Então vamos lá, um negócio que eu não comentei também, eu cheguei relativamente tarde, digamos assim. Eu cheguei depois do almoço, então como é que funciona na SpaceX? Você tem um horário grande para chegar. Você pode chegar de umas 8, 9 da manhã até umas 2 horas, 3 horas da tarde, mais ou menos isso, ou 5 horas da tarde, não sei exatamente o horário, mas um horário grande, de manhã até final da tarde, mais ou menos. Eu cheguei logo em seguida do almoço, porque eu não queria almoçar na SpaceX. Eu não quis chegar muito tarde, porque muito provavelmente o pessoal que chega mais tarde tem mais dificuldade para organizar suas coisas próprias, porque tem muita coisa para fazer. Porém, o pessoal que chega muito cedo, o meu medo era chegar lá e começasse a pagar a missão pra mim, porque eu tava lá rolando, não tinha nada pra fazer, e fazer a missão assim, boca podre à toa. Na minha visão, não tem tanto problema chegar cedo, eu achei, foi bizu assim o horário que eu cheguei depois do almoço, porque eu consegui arrumar meu armário com tranquilidade, e eu acho que se eu chegasse mais cedo, eu não ia pegar tanta missão rolha assim, porque não pagaram tanta missão, pelo menos eu não vi o pessoal pagando tanta missão. O pessoal que mais fazia missão nesse sentido eram os alunos que acabaram reprovando de ano e tiveram que fazer SpaceX de novo. Então, lá na SpaceX, quando você chega, você é candidato ainda, tem alguns alunos que vão ser da sua turma, mas que já fizeram a SpaceX no ano anterior, às vezes fraturaram a perna, alguma coisa assim, tiveram que refazer o ano, então eles estão lá, e esse pessoal que fica mais ajudando os oficiais a organizar ali todos os candidatos. Então, foi basicamente isso, cheguei lá nesse horário depois do almoço, assim que eu cheguei, fui pro alojamento e peguei as minhas coisas. Bom, aí você tá me falando, caraca, você não falou que você era famoso, até agora ninguém falou nada pra você sobre isso, sobre o vídeo no YouTube, ninguém te zoou, ninguém mandou você apagar vídeo nenhum. Até esse momento do vídeo agora, ninguém tinha falado nada, né? Então, eu cheguei lá, ninguém comentou nada, falei com tenentes, ninguém falou nada. Então, até o momento tava tudo tranquilo, 12/8. Quanto a isso, ninguém tinha me cobrado de nada ainda. E ó, eu sei que você tá curtindo saber como é que é o primeiro dia da adaptação da SpaceX. Se você quer mais vídeos como esse, já falei, deixa o like aí se não deixou ainda, pô. Fortalece aí, comenta aí, deixa o like. E também, se você ainda não passou na prova da SpaceX, tá papirando, tá sem curso, estude com a Coruja, estude com estratégia militares, que foi o curso que eu utilizei para ser aprovado na SpaceX em 27º. Use o meu cupom Quero Ser Aprovado, que aí você vai ter desconto e vai conseguir estudar com a Coruja com desconto, beleza? E cara, vamos fazer um negócio assim, vamos combinar um negócio. Faz o seguinte, usa o meu cupom Quero Ser Aprovado, desbloqueia o seu desconto lá, pega o seu desconto, compra o curso
testa, você tem um mês grátis pra testar. Porque se você não gostar, você devolve o curso, pede dinheiro de volta, você tem um mês pra fazer isso. Então, cara, você vai ganhar um mês de preparação de graça, o máximo que pode acontecer. Então, pegue o curso, teste durante o mês, se gostar, mantém com ele. Se não gostar, devolve, não tem problema nenhum. Beleza? Combinado isso, vamos continuar pra nossa história. Então tá, eu comecei a arrumar o meu armário, então tinha lá a roupa de cama e tal, eu comecei a guardar essas coisas, tirar as coisas da minha mala e colocar no armário, então fui começando a arrumar as minhas coisas no armário e me dei conta de uma coisa, eu tinha esquecido em casa as minhas camisetas regatas brancas, tinha esquecido em casa, fiquei no sanhaço lá nos próximos dias, eu dei um pouco de sorte por dois motivos. Eu não moro tão longe da SpaceX, né? A SpaceX é em Campinas, interior de São Paulo, eu sou do litoral de São Paulo, então é relativamente perto. Eu consegui fazer com que meu pai levasse pra mim depois essas roupas, porque não é tão longe. E também, como eu tive um problema na inspeção de saúde, o meu TAF, o meu teste físico, não foi logo em seguida que eu cheguei, demorou um pouco mais pra acontecer, eu fiz um pouco depois do que a minha turma, e isso acabou que foi tranquilo, porque eu só precisei da regata pra fazer o teste físico. Então, acabou que deu certo, mas tome muito cuidado, confira todas as suas coisas antes do enxoval, bata coisa por coisa pra não faltar lá na hora. É lógico que vocês vão ver que lá dentro você vai desenvolver um espírito de coletividade, que se você tiver sem alguém vai te emprestar. Muito provavelmente alguém me emprestou uma regata, então se você tiver sem alguém vai emprestar, mas não precisa colocar outra pessoa no sanhaço porque você foi bizonho de esquecer alguma coisa, beleza? Então, confira suas coisas antes de partir, faça o cheque do bem que você aprenderá depois lá na infantaria ou lá nas patrulhas do curso básico, faça o cheque do bem antes de sair de casa, pra você não esquecer nada em casa. Então beleza, primeiro dia o pessoal chegou e o que aconteceu? Até o horário do pessoal chegar todo mundo, até o horário de fechar o portão e ninguém mais poder entrar, a gente ficou meio rolando lá, então ficou arrumando armário, arrumando cama, fazendo essas coisas mais burocráticas sem ter muito a ver com documento. Quem acabava de fazer isso, descia e já entrava tipo numa fila para ver documentação. Então o primeiro passo quando você se apresenta na SpaceX é fazer uma sequência de documentações. Você pega vários papéis de documentação lá, vai anexando os seus documentos, então você tem que colocar os seus documentos em uma ordem específica, porque quando o tenente for olhar, ele vai olhar naquela ordem. Então você vai pegar esses documentos, colocar numa ordem específica, tem que carimbar todas as páginas desse documento que você levou xerox. Então é como se fosse uma linha de montagem assim, você passa numa sala, pega as folhas e arruma elas, depois vai para outra sala, carimba todas as folhas, depois vai para outra sala, preenche todas as folhas. Então faz isso na sala de instrução, passando de sala por sala para fazer todo o procedimento padrão ali. Depois de fazer isso das documentações, então depois de passar por todas essas salas, já ter arrumado toda a documentação na ordem, carimbado tudo, escrito em tudo, rubricado tudo, depois de feito tudo isso, você entra numa fila para conversar com o seu comandante de pelotão. Então uma entrevista com o tenente que vai ser o seu futuro comandante de pelotão. Então vamos lá, eu já vou pagar o bizu aqui porque essa entrevista ela é tenebrosa, todo mundo fica com medo. O que acontece? Primeira coisa, quando você chega lá você não é militar, você é candidato, você é civil ainda, então você não presta continência. Então quando você for entrar na sala do tenente para pedir permissão para ele, para ele olhar os seus documentos, primeira coisa, você vai pedir permissão sem prestar continência. Então como é que funciona? Você vai chegar lá na porta, vai tomar a sua melhor posição de sentido, vai se apresentar, então, candidato, por exemplo, no caso, eu era candidato 7027 Lazaroto, você vai receber um número também, 7027 Lazaroto. Então eu tomava a minha posição de sentido, permissão tenente, candidato 7027 Lazaroto, solicito permissão para entrar no recinto, por exemplo. Então você pode falar isso, você vai solicitar permissão para entrar. Permissão tenente, candidato 7027 Lazaroto, permissão para entrar. Você vai falar alguma coisa nesse sentido, dando referência que você quer entrar no recinto. Fez isso, o tenente vai falar, entra aí, ô candidato. Você vai entrar e vai em direção a ele, em direção à mesa dele. Porém, você tem que entender que você não pode fazer nada sem ter a permissão, tá? Então, e eles vão ser bem hostis com você. Você vai entrar, já vai ter gente pagando flexão, vai ser engraçado. Então, assim, você tem que manter a sua seriedade, porque ninguém ali te conhece, não é pra ficar de galhofa. Então, fica serinho. Chega lá, não senta, tá? Então você vai chegar na frente do tenente, vai ter uma mesa, ele vai estar sentado, vai ter uma cadeira pra você sentar. Não é pra você sentar, não é pra você colocar os documentos na mesa, é pra você parar e ficar olhando pro tenente lá. Fica lá na posição de sentido, pode ficar na posição de sentido, quanto mais enquadrado você for, melhor. O que é ser enquadrado? É você tratar o superior com respeito. Quando você fala com o superior hierárquico, você toma uma posição de sentido. Então quanto mais posição de sentido você ficar, melhor até. Então chega lá, toma sua posição de sentido, ele vai falar, ou fica à vontade aí, candidato, ou pode sentar, candidato, ele vai falar alguma coisa que remeta a você sentar na cadeira.
Ele falou pra você sentar, você vai lá e senta na cadeira. Porém, não coloca nada em cima da mesa dele. Fica segurando suas documentações. Aí ele vai pedir suas documentações, documento tal, e você vai entregando, entendeu? Então esse é o procedimento. Você vai ficar numa fila, vai esperar para falar com o cliente. Quando chegar lá na porta, você tem que se apresentar. E lembrando, não preste continência, porque você não é militar. Não fala aluno, tá? Teve gente que fala aluno, tal. Se você não é aluno, você é candidato. Não fala cadete. Na minha turma teve gente falando cadete, que você tá muito longe de ser aluno, muito mais longe ainda de ser cadete, falta tudo. Então, não fale aluno, não fale cadete, você é candidato, beleza? Não preste continência, fale candidato. Aí, se ele permitir, se ele falar não, você não entra, entendeu? Então, se ele permitir que você entra na sala. Se ele mandar você sentar, você senta. Se ele não mandar você sentar, você fica em pé. Só faz o que ele pedir, responde o que ele perguntar. Então ele vai pedir as documentações pra você, você vai entregar, ele vai fazer algumas perguntas pra responder um questionário. Então são algumas perguntas assim, quantos anos você tem? Você tem tatuagem? Você tem amigo que usa droga? Como é a sua relação com seus familiares? Vai fazer algumas perguntas de cunho pessoal, você vai responder essas perguntas. Nada demais assim, zero mistério as perguntas. Respondeu as perguntas, ele vai preencher um formulário seu e vai te liberar. Na hora de sair, mesmo procedimento. A hora que ele te liberar, pode ir lá. Você pede permissão, você vai até a porta, toma sua posição de sentido e faz o mesmo procedimento que você fez para entrar. Permissão, tenente, candidato 7027 Lazaroto, permissão para retirar, entendeu? Esse procedimento é padrão, vocês vão ver que ao longo de uma formação militar, vocês vão ter que fazer isso constantemente. É lógico que com o tempo vai ser um pouco menos quadrado, um pouco menos assim, você vai ter que ser um pouco menos gravata. Então, por exemplo, só por meio de exemplo, eu no segundo ano de infantaria da MAN, se eu quisesse falar com o tenente, eu só ia lá, personal tenente, pra falar com o senhor. É um negócio mais tranquilo. Porém, como você acabou de chegar, você nem militar ainda, você tem que ser o mais enquadrado possível. Então é pra ser quadradão mesmo. Tome sua posição no sentido, fale tudo bonitinho. Então seja bem enquadrado, beleza? Então acabou essa entrevista, você tá liberado. E basicamente o que você vai fazer agora? Esperar que todo mundo faça a entrevista. Então você vai ficar ou sentado num canto com uma galera treinando canção, assistindo um videozinho do EB, então lá treinando canção da SpaceX, canção do Exército, vai ficar treinando esse tipo de canção, ou vão liberar vocês, depende muito do ano isso. No meu ano a gente ficou lá na sala de instrução treinando canção, então ficava lá, por exemplo, canção da SpaceX, aí você fica lá, canção da SpaceX, repetindo, até todo mundo decorar a canção. Bom, então esse foi o primeiro dia, só pra contextualizar vocês, né? Até o almoço não foi obrigatório, porque as pessoas poderiam chegar depois do almoço. Porém, a partir da janta agora, é obrigatório você ir pro rancho. Então na janta vai todo mundo entrar em forma todo mundo, vai todo mundo avançar o rancho. Não vai ser o avançar normal que o aluno faz, que é marchando, porque vocês nem marchar sabem ainda, só vão avançar andando mesmo. Aí vocês vão na ceia também de noite. Aí quando acaba a ceia, vai acabar o expediente do primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano. Como é que foi lá o meu, por exemplo? A gente saiu da ceia, a gente entrou em forma lá, o capitão, primeira vez que o capitão foi se referir à companhia, tava a companhia, a terceira companhia toda lá em frente a ele. Aí ele falou, boa noite, senhores. Aí ele lançou a famosa frase que eu acho que todo primeiro dia dentro do exército, alguém vai lançar essa frase pra você, que é basicamente, vocês acabaram de finalizar a primeira noite do primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano de 5 longos anos de formação. Então, ele falou essa emblemática frase que você fica pensando naquilo, meu Deus do céu, se o primeiro dia já foi, já demorou muito pra passar, imagina, sei lá, 1700 e sei lá quantos dias pra se formar. Então é bastante tempo mesmo. Então ele falou isso, liberou a companhia, a gente foi pro alojamento, porém não acaba por aí, pequeno gafanhoto. O que acontece? Já foi as coisas do dia, porém tem as missões durante a noite, as famosas relações. Como é que funciona? O seu comandante de pelotão, o seu tenente, aquele militar que é responsável pelo pelotão, ele tem que ter controle do seu efetivo, do seu pelotão. Então ele vai pedir um monte de relação pra você. Então, por exemplo, vai ter um cara, um dos candidatos ali vai ser designado xerife. Então ele vai chegar no xerife e vai falar, ô xerife, eu quero uma relação de tipo sanguíneo, eu quero uma relação de endereço, eu quero uma relação de telefone, eu quero uma relação de problema de saúde. Então ele vai falar que quer várias relações de dados pessoais de cada um. Eu quero um tripão, então eu quero uma relação com todos os dados juntos de cada militar. Então ele vai pedir várias relações para um militar, para um candidato, no caso do pelotão, e o pelotão inteiro vai ter que se virar para fazer pro dia seguinte, entendeu? Então, normalmente, vocês vão ser liberados razoavelmente cedo, vão ser liberados umas 10 horas da noite. Porém, até acabar todas essas relações, vocês não vão dormir direito por conta disso.
porque tem várias relações para fazer. Tem que fazer número da cama, tem que fazer todo tipo de relação. E até um bizu aí pra você, depois no vídeo do enxoval eu posso falar disso melhor. Se vocês comentarem pedindo o vídeo do enxoval, eu falo melhor, que é basicamente, leva papel contact, leva folha 4, esse tipo de coisa, porque vocês vão precisar imprimir, vão precisar plastificar essas relações, e é importante que vocês tenham esse material. Então é isso, esse foi o vídeo, esse foi o meu primeiro dia no Exército Brasileiro. No primeiro dia é zero pagação, tá? Na SpaceX principalmente, eu não sei como é que funciona no serviço militar obrigatório, porém, em escola de formação militar, no geral, o primeiro dia não tem pagação, porque ainda não foi a inspeção de saúde. Eles não sabem se algum candidato ali tem algum problema de saúde, então às vezes manda o cara pagar uma flexão, o cara tem o cotovelo ferrado, vai pagar a flexão e quebra o cotovelo, aí vai ser culpa de quem mandou ele fazer aquilo. Então nos primeiros dias até a inspeção de saúde é zero pagação, não tem flexão, não pode correr, não pode fazer nada. A partir que já fez a inspeção de saúde, fez o teste físico, aí começa a brincadeira realmente, porque é um mês de adaptação e esses testes, essas inspeções são feitas todas na primeira semana no geral. Então você vai ter outras 3 semanas de brincadeirinha na adaptação da SpaceX, que nem se compara com a adaptação da mãe, beleza? Então é isso, se curtiu o vídeo, deixa o like, fala qual vídeo você quer aqui, não se esqueça, quer ser aprovado no concurso e estratégia militares, quero ser aprovado, faz aquilo que eu falei, testa o curso, se gostar, mantém estudando. É isso, valeu, falou e fui, a gente vê no próximo vídeo, se vocês comentarem que querem o próximo. Valeu, 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 fui!